Você acredita que este mundo vai existir para sempre? Você acha que esse universo é eterno? Será que a humanidade nunca vai desaparecer, como a gente vê, por exemplo, nos filmes de ficção científica? Será que a fome, as guerras, a miséria, a maldade e a corrupção nunca terá fim? Fica comigo e assista esse vídeo até o fim. Você certamente terá respostas que vão mudar a sua vida. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Antes de começar, eu peço duas coisas para você. Primeiro, eu gostaria de saber o que você pensa sobre o fim do mundo, sobre o destino da humanidade e que você poste esse comentário abaixo, tá bom? Isso sempre nos ajuda a entender a pluralidade dos diversos pensamentos sobre assuntos como esses. Em segundo lugar, eu peço que você curta e nos siga também no Facebook, se inscreva no YouTube, assim você nos ajuda a continuar produzindo vídeos como esse, tá bom? Obrigado. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o futuro da humanidade, portanto, do universo. Mas vamos começar falando do presente, do momento em que nós estamos vivendo agora. Para entender o presente, nós temos que recapitular o que aconteceu no passado. O passado explica o porquê de um mundo estar do jeito que está. Se você fizer uma leitura mais apurada nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada, verá que Adão e Eva tinham de tudo quando eles foram criados. Não lhes faltava nada. Deus supria tudo. Deus, inclusive, lhes deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, pois Deus não criou robôs programados para obedecê-lo. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, com a liberdade de fazer escolhas. O que fica explícito sobre a vontade de Deus para o homem era que a obediência era a chave de tudo. A obediência voluntária e não compulsória. A obediência era a senha para que o homem pudesse ter o melhor de Deus naquele mundo recém-criado. O homem foi criado num paraíso. Deus lhe mostrou tudo o que ele teria por toda a eternidade. Nunca lhe faltaria nada. Deus seria o seu supridor pleno. Ali no Éden, não havia, por exemplo, doença, não havia violência, não havia morte, não havia pranto, não havia dor. Para você ter ideia, o homem não teve que plantar uma árvore sequer. Tudo já estava pronto quando ele foi criado. As árvores já estavam cheias de fruto. Não havia frio e não havia calor. Eles andavam nus e não havia vergonha, não havia medo. Não havia angústia, nenhum tipo de sofrimento. E se não bastasse tudo isso, Deus, na sua sabedoria, viu que o homem não fora criado para viver só. E então ele criou a mulher, a joia da coroa da sua criação. Uma ajudadora, uma amiga íntima que fosse como a sua outra metade, carne da sua carne, osso dos seus ossos, que o completasse. A mensagem de Deus para os homens era clara. Se andarem na minha presença, nada lhes faltará. E como eu já disse, a obediência era a chave para se ter uma vida plena. Mas se você se recorda, Deus não pediu muitas contrapartidas ao homem para que ele pudesse usufruir de tudo aquilo. Na verdade, a única ordem, que podemos dizer assim, foi para que o homem não comesse de uma determinada árvore que estava plantada no jardim. No livro do Gênesis está escrito assim, para ficar mais claro. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Preste atenção
numa coisa. Deus não havia privado o homem de todas as árvores daquele jardim. Pelo contrário, disse que ele poderia comer de todas as árvores, todos os frutos livremente. Mas somente aquela árvore que foi denominada por Deus de a árvore do conhecimento do bem e do mal é que eles não deveriam comer. Essa árvore é uma metáfora? Será que essa árvore é um retrato literal? Bom, esse é um assunto interessante, mas é tema para um outro vídeo. Por enquanto, vamos atentar apenas ao texto bíblico que nós acabamos de ler. A pergunta fica: por que não comer? Por que a proibição? A resposta de Deus foi: porque certamente no dia que eles comessem, eles morreriam. A análise desse fato traz várias implicações. Primeiro, esta proibição é o primeiro teste do livre-arbítrio do homem. Fica evidente que o homem, nesse momento, é livre para fazer as suas próprias escolhas. Ele pode escolher entre obedecer a Deus ou não. Até ali, Adão não tinha noção do que era certo e nem do que era errado. Era o tempo da inocência. Mas fica explícito algo muito sério: o homem sempre será responsável pelas consequências das suas escolhas. Segundo, esta árvore, ela é a fronteira entre uma vida de total confiança e submissão a Deus, de um lado, e uma vida onde o homem decide de forma independente, unilateral, o seu próprio destino. Veja, se o homem decidisse não comer daquele fruto, ele continuaria desfrutando de tudo aquilo que estava representado na abundância daquele jardim. Mas, se decidisse desobedecer e seguir o seu próprio caminho sem Deus, a primeira grande tragédia seria que a morte instalaria no seu DNA. O homem passaria a ser mortal e colheria com isso tudo o que isso traria de consequência à sua existência, por exemplo, como a morte, a dor, o luto, a doença, a insegurança, o medo, a solidão. Tudo isso que a gente vê todos os dias nos jornais e na televisão, e na verdade são consequências da escolha dos primeiros pais da humanidade. Continuando, durante um bom tempo, o homem obedeceu e nem se preocupava com aquela árvore até o dia que entra na história um agente externo, que a Bíblia identifica como sendo um anjo caído, um anjo rebelde, da ordem dos serafins, que tinha sido da mais alta patente das hostes angelicais, que já havia decidido anteriormente, antes da criação do homem, a seguir os seus próprios caminhos. Deus havia dado aos anjos também o livre-arbítrio. E que este anjo, este serafim, já havia perdido tudo o que ele tinha no passado por essa escolha. Aquele que no céu, antes da sua derrocada, ele era chamado de Lúcifer, o portador da luz, mas após a queda, ele passou a ser chamado de Satanás, de diabo, de príncipe das trevas. Olha o que o livro do Apocalipse fala a respeito dele e dos seus nomes. Está escrito assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Eu não vou entrar em detalhes, porque esse não é o nosso assunto de hoje. Vou apenas me concentrar na sutileza do que esse anjo caído disse aos nossos primeiros pais. O texto de Gênesis diz o seguinte: então a serpente disse à mulher:
É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis ou conhecedores do bem e do mal. Duas coisas importantes chamam a nossa atenção nesse texto que eu acabei de ler. Primeiro, esse astucioso sedutor, que é o diabo, insinua o oposto do que Deus disse, ou seja, que se eles comessem daquele fruto, eles não morreriam. Veja, ele diz que Deus tinha mentido. Ele tinha lançado dúvidas sobre o caráter de Deus. E segundo, ele completa dizendo que, na verdade, o medo do Criador, o medo que Deus tinha, é que se eles comessem do fruto, eles seriam como Deus. Ou seja, eles se tornariam divinos, receberiam a visão e o conhecimento de Deus. Portanto, seriam como Deus. E então, eles comeram e perderam tudo. Portanto, querer ser Deus, ou seja, ser como Deus, ou ser senhor do seu próprio destino, tomar as suas próprias decisões, se rebelar contra qualquer autoridade, é a essência da queda do homem, da sua tragédia existencial. E o pior, nessa tragédia, eles carregaram toda a sua descendência, toda a humanidade até ao dia de hoje. Adão abriu mão de tudo o que ele tinha para seguir a sua própria vontade, pela sedução de ser um ser independente como Deus e fazer aquilo que ele bem entendesse. Ele não se contentou em servir a Deus, ele queria ser igual a Deus. A mesma situação que derrubou o diabo também derrubou os primeiros pais. A Bíblia chama isso de rebelião. E por isso o mundo até hoje paga um alto preço. Expulsos daquele paraíso, Adão e Eva seguiram o seu próprio caminho. E esse espírito rebelde entrou no coração dos seus filhos, dos seus netos e por todas as gerações seguintes. Veja o que Deus diz em Gênesis 6:5. Diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso é o que a Bíblia chama de pecado que entrou na natureza humana e que nos inclina, muitas vezes, para o mal. Entenda que esse mundo organizado pelos homens e onde nós vivemos não foi feito por Deus. Esse mundo não é o projeto de Deus, não era o plano original de Deus. A humanidade colhe tudo o que plantou ao longo da história. O conhecimento do bem e do mal que o homem adquiriu ali no Éden lhe proporciona, por exemplo, fazer coisas boas. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue deixar de fazer coisas ruins. É claro, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o homem tem um lado bom, mas, ao mesmo tempo, tem um lado obscuro e desconhecido, que muitas vezes, em determinadas situações, aflora e nós mesmos tomamos certas atitudes que mostram que existe algo errado dentro de nós. Nós somos capazes de amar e, ao mesmo tempo, algumas vezes somos capazes de odiar. Quem faz, por exemplo, o mal contra nós ou faz o mal contra alguém que nós amamos. Ao longo da história da humanidade, o que é que nós temos visto? Nós temos visto a exploração por séculos de nações pobres levadas à miséria pelas nações mais ricas, nações ditas civilizadas que buscaram criar impérios mundiais à custa de sofrimento e morte de milhões de pessoas. A humanidade tem um passado manchado pela escravidão, pelo racismo
pela exploração dos pobres, pelo abandono de crianças, pela violência contra a mulher, pelas guerras, pelos interesses financeiros e daí por diante. Sem contar os abusos das religiões que foram forjadas pela imaginação dos homens, que falam em nome de Deus e que se tornam, em alguns momentos, verdadeiros instrumentos de opressão, tendo seu passado maculado pelo fanatismo, pela intolerância, por barbaridades como a Inquisição, as cruzadas, que levaram milhares de pessoas à morte em nome da religião. E o que dizer de tantos atentados feitos em nome de Deus, onde homens-bombas se explodem em lugares públicos, acreditando que fazendo aquilo estão cumprindo a vontade divina com essa barbárie. E mesmo nos nossos dias, basta você ligar a televisão, o rádio e ver inúmeros falsos profetas ostentando títulos de pastores, bispos, apóstolos, padres, cardeais, e continuam explorando e manipulando a boa-fé das pessoas. Tem algo muito errado nesse mundo. Veja, Deus deu ao homem o livre arbítrio e permitiu que a humanidade seguisse em outra direção. Por isso esse mundo está do jeito que está. Não é culpa de Deus, não é culpa do Criador. Esse não foi o projeto original de Deus. Esse é o projeto dos homens, ou pelo menos o máximo que eles conseguem chegar é neste mundo que nós estamos vivendo. Existe uma quantidade de pessoas, por exemplo, que se dizem ateus e não acreditam em Deus. Sobre eles está escrito o seguinte em Salmo 10, verso 4. Os presunçosos, na sua arrogância, não investigam a existência de Deus. Todas as suas cogitações se resumem em uma única premissa: não há Deus. Preste atenção nisso. Primeiro, a Bíblia chama aqueles que não acreditam em Deus de presunçosos, porque eles se acham donos da verdade. Pois eles não estão interessados em saber, na verdade, se Deus existe ou não. Essa não é a preocupação primeira deles. Para eles não importa se Deus existe. Mesmo que Deus existisse, eles não o querem. Sabe que muitas pessoas argumentam que se Deus existisse, não haveria tanta fome, tanta miséria no mundo. Por que Deus não faz nada para eliminar o sofrimento do mundo? Mas veja bem, fica claro que mesmo que chovesse pão do céu e saciasse a fome de multidões, pode ter certeza de uma coisa: no dia seguinte, eles iriam criar alguma teoria que explicasse de forma racional esse fenômeno, ou seja, de cair pão do céu. O povo de Israel viu o maná, o pão, cair do céu, mas mesmo assim se rebelaram contra Deus. Portanto, não é só o fato de que eles não acreditam em Deus. A questão é que, mesmo que Deus existisse, eles não o serviriam. Mesmo que Deus fosse real e fosse o governante mor desse mundo, certamente uma grande parte da humanidade seria contra ele. Vocês conhecem uma expressão em espanhol que diz assim: "Hay gobierno, soy contra", que é associado ao anarquismo, né? Anarquismo é uma filosofia que vê todas as formas de autoridade, de governo como desnecessárias e indesejáveis. Pois é, os céticos são assim em relação a Deus. Nunca se submeteria voluntariamente ao governo de Deus. Bom, mas vamos focar no assunto principal deste vídeo, sobre este novo mundo que está sendo projetado por Deus. Está escrito em Isaías 1,19 o seguinte: "Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra." Veja, comer o melhor dessa terra não se resume apenas em comida. Essa frase revela tudo o que há de bom, de belo e de melhor sobre essa terra. Aqui entra novamente o livre-arbítrio humano.
fica implícito que Deus nunca quis que o homem o servisse compulsoriamente, ou seja, de forma involuntária. Muito pelo contrário, servir a Deus implica em voluntariedade, em amar a Deus por livre e espontânea vontade. Pense numa pessoa apaixonada, cujo prazer é fazer a vontade da pessoa amada. Assim é o que Deus espera do homem. A segunda expressão que ele usa aqui é se me ouvirdes. Ouvir na Bíblia corresponde a obedecer. Essa obediência não é imposta. É que Deus sabe o que é melhor para um homem, como um pai sabe o que é melhor para uma criança. Ele, como um pai cuidadoso e bondoso, quer o melhor para os seus filhos. Este mundo novo está chegando. É o reino de Deus, que está preparado para todos os que creem no seu nome, os que creem em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador e como seu Rei. Este novo mundo é algo totalmente novo, é algo inigualável. Como está escrito, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração de homem algum, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Deixe-me terminar lendo o que está no livro do Apocalipse, que descreve o que será esse novo mundo, esse novo universo criado. Então diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. Ouvi uma voz que vinha do trono de Deus, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram todas. Aquele que estava sentado no trono disse: agora eu faço novas todas as coisas. E também disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem total confiança. Você se lembra da oração do Pai Nosso? E uma parte dessa oração diz o seguinte: que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. E nesse momento, essa oração que nós já oramos tantas e tantas vezes vai finalmente se cumprir. Concluindo, quem ama a vontade de Deus vai estar neste novo mundo, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe abençoando também outras pessoas. Que a vontade de Deus esteja no seu coração. Amém.